Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Fala, meus estimados, muito boa noite. Vamos dar início aqui ao nosso primeiro Café com Live, né? Apesar de estarmos de noite, mas um cafezinho é sempre bom em todo momento, né? Ao som aí de João Alexandre ao fundo, com a música Pra Cima Brasil, que inclusive eu postei hoje no meu Instagram. Se você depois quiser escutar essa bela e linda canção, depois da live, vá lá no meu IGTV, que tá lá essa música que fala muito ao meu coração. Nós já estamos aqui, né, com o nosso convidado deste Café com Live, o Dr. Tiago Vieira, e eu vou chamar ele aqui para a conversa, para a gente dar início a esse bate-papo, né, essa live, esse Café com Live, sobre o tema abuso de poder religioso e liberdade religiosa. Olha aí, ele aí com a camisa do Colorado, né? Aí sim. Aí sim. Boa noite, Rafael. Como é que está Vossa Excelência? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, doutor Tiago. Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo na paz. Satisfação imensa de ter aqui para a gente bater esse papo, né? Um tema muito importante, muito relevante e atual, não é? Mas antes da gente passar para as questões mesmo sobre o tema, né? Eu gostaria de expressar a minha gratidão por você ter aceito esse convite e vou falar um pouquinho aqui, né, sobre o teu currículo, sobre a tua trajetória e também desde já comentar, né, algumas pessoas que estão aí nos acompanhando, o Dr. Hertz, do Núcleo, Tiago Silva, Carol. Olha aí, eu no café aqui, o doutor Tiago no seu chimarrão, e vamos seguir aí com um papo bastante bacana nessa noite. Pois bem, como eu estava falando aqui, o doutor Tiago, ele é pós-graduado em Direito do Estado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado também em Liberdade Religiosa, né, tema que tem tudo a ver com o que nós vamos abordar hoje, pela Universidade Mackenzie, com estudos em Oxford e em Coimbra, Portugal. Também é graduado em Teologia pela Universidade Luterana do Brasil e é colunista de diversos blogs, né, e de diversos jornais, como a Gazeta do Povo, como Voltemos ao Evangelho, o Instituto Burke, a revista Teologia Brasileira, entre outras. E, além disso, né, ele é presidente do nosso IBDR, Instituto Brasileiro de Direito e Religião. E eu digo nosso, né, doutor, porque eu também tenho a honra de participar desse instituto como membro, e é um instituto que tem labutado muito, né, através do estudo da liberdade religiosa do Estado laico, e prestando um grande serviço, né, para o povo brasileiro em geral. E aí eu quero iniciar aqui, antes de passar para o doutor Tiago, para dar suas considerações iniciais, citando o que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá no artigo 18, que vai dizer o seguinte: toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. E este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou particular. Então, esse é o direito à liberdade religiosa, que nós vamos falar bastante dele nesta noite, neste nosso Café com Live. E aí eu quero saudar Samuel Miranda, reverendo Valger Neves, nosso pastor, e um abraço para todos os irmãos da Igreja Congregacional Zona Sul. Doutor Tiago, você está com a palavra aí para dar suas considerações iniciais, depois eu vou trazer algumas perguntas aqui sobre esse tema. Perfeito. Quero saudar aí o reverendo Valker,
É sempre uma alegria estar em meio a pessoas que professam a fé em Jesus Cristo e que, sobretudo, defendem a liberdade religiosa. Quero saudar aqui também o conselheiro do IBDR, nosso confrade, Dr. Cândido Alexandrino, que está conosco. Eu também vi ali o membro do IBDR, nosso amigo Dr. Hertz Júnior, e daqui a pouco, se passou alguém aí, escusas. O título mais importante tu não falou, Rafael. O título mais importante do meu currículo é o título que eu recebi de Cristo Jesus quando Ele me elegeu, quando Ele me escolheu, para que eu, por intermédio da adoção, fosse também filho de Deus Pai. Então, esse é o maior título. Somos irmãos em Cristo, congrego na Igreja Batista Filadélfia, aqui na cidade vizinha, moro em Porto Alegre, mas na cidade vizinha, na cidade de Canoas. Esse é o maior título que nós podemos ter, especialmente porque é um título que nós vamos manter por toda a eternidade, tendo em vista que todos os outros títulos, todos os outros diplomas, a traça corrói, o tempo passa, o papel amarela, o quadro cai da parede, quebra, e um dia nem história mais vai ser. Então, esse é o nosso maior título, e essas são as minhas considerações iniciais aí. Agradecer pelo teu convite, pela oportunidade aqui de estar no café com live. É uma alegria sempre grande aí estar contigo. Tu que tem sido um defensor também há muitos anos da liberdade religiosa. Eu acho que eu te conheci lá no Rio de Janeiro, né? Em 2015, eu acho, alguma coisa assim, quando eu fui palestrar lá sobre o aborto, né? Lá a gente já estava lutando contra o aborto. Então, obrigado aí pelo convite, Rafael. Que, inclusive, é meu xará, porque o meu nome do meio é Rafael, né? Exatamente, né? Por mais que o pessoal disse que eu pareço com o Jean, que é um amigão teu, meu amigo também, né? Co-escritor do livro, mas o Rafael é entre nós em comum, né? O Tiago Rafael Vieira. É verdade. Isso aí. Pois é, doutor Tiago, quero também cumprimentar algumas pessoas que estão entrando aí, o próprio doutor Cândido, Lucas Ribeiro, vereador aqui da cidade, Odaci Prigol, doutor Odaci também, que atua na defesa da liberdade religiosa. Exatamente. Né? E dizer, Tiago, que realmente a gente tem acompanhado, né, já há um bom tempo a luta de vocês, né? Eu, assim que entrei na faculdade de Direito, quando tive os primeiros contatos com esse tema, te conheci, né, em defesa da liberdade religiosa e do direito à vida, e para mim hoje é uma honra estar aqui contigo. Mas agora, adentrando, né, propriamente no tema que está proposto nessa noite, no nosso Café com Live, no nosso bate-papo, é o chamado abuso de poder religioso. Esse tema, ele retornou à tona novamente, né, parece que ele é como um morto-vivo que está ali, de 2 em 2 anos aparece, né, em tempos de eleição. E esse tema voltou à cena porque o ministro Edson Fachin propôs, né, no julgamento de um recurso lá no Tribunal Superior Eleitoral, que fosse reconhecida nas eleições desse ano o ilícito de abuso de poder religioso, de maneira que o culpado por esse ilícito seria punido até mesmo com a perda do mandato. E a pergunta que eu quero te trazer aqui de plano, de início, é o que é este famigerado abuso de poder religioso e se há outros tipos de abuso na lei eleitoral, para que a gente compreenda melhor, bem como os que acompanham o nosso bate-papo aqui. Quero saudar aí o doutor Odaci Prigol, que também é um dos pilares aí da luta pela defesa da liberdade religiosa, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa do Estado do Paraná, sulista, assim como eu. Está servindo o Delmate, Odaci? Meus cumprimentos. Abuso do poder religioso. Bom, nós podemos comparar abuso do poder religioso com cabeça de bacalhau. Quem é que já viu uma cabeça de bacalhau? Alguém aí comenta aí no grupo se alguém já viu uma cabeça de bacalhau, né?
Eu acho que ninguém nunca viu uma cabeça de bacalhau. Ou então, quem sabe, um cavalo com chifre, né? Ou daqui a pouco um ovo com pelos. Enfim, é isso que é abuso do poder religioso no ordenamento jurídico brasileiro. É uma cabeça de bacalhau que parece que todo o bacalhau surge com muita força em toda Semana Santa, né? E aí a gente fala da cabeça do bacalhau, né? A gente vai lá comprar o bacalhau, mas cadê a cabeça do bacalhau? Enfim, começam os comentários. E a mesma coisa aqui, a cada 2 anos, de um tempo para cá, recente, tá? De 8 anos para cá, começa essa história de abuso do poder religioso, que é algo que não existe, então é até difícil de explicar, né? A cabeça de bacalhau existe, mas agora o abuso do poder religioso, ele efetivamente, no ordenamento jurídico, ele não existe. O que nós temos no ordenamento jurídico? Vamos tentar usar uma exegese negativa, né, do que não é o abuso do poder religioso. Bom, então ele não é o abuso do poder econômico. O abuso do poder econômico está previsto na legislação eleitoral, que é quando existe doações, valores muito altos, muito expressivos, ou às vezes nem tanto, mas que é injetado ou na campanha de um político ou diretamente no partido político também, de forma que prejudique o pleito eleitoral, que prejudique a lisura das eleições e a igualdade de todos os candidatos. Esse é o poder econômico. Nós temos também o poder político, que é quando um político, um mandatário do poder, ele usa da estrutura que ele tem por ele ser chefe do poder executivo, daqui a pouco ser chefe do poder legislativo, ou até mesmo estando no mandato parlamentar, consegue ter uma estrutura e usa essa estrutura em benefício próprio ou em benefício do partido. É o famoso prefeito que libera todos os CCs para fazer campanha na rua, para entregar panfleto, ficar movimentando bandeirola. Isso é abuso do poder político, né? Aquele pessoal está sendo pago pelo dinheiro público e, ao invés de prestar serviço na repartição pública, está lá fazendo campanha para a reeleição do prefeito, né? Abuso do poder político. E o outro abuso é o abuso do poder midiático. Então, quando a mídia, por meio de sua estrutura, por meio da sua organização e dos meios de comunicação que ela dispõe, como a mídia impressa, a mídia digital, a mídia televisiva e a mídia radiofônica, favorece um candidato em detrimento dos outros. Então, são todos abusos que... qual o resultado desses abusos? Prejudicar a lisura e a competitividade do pleito eleitoral, em detrimento favoravelmente a um candidato, em detrimento de todos os outros, ou de forma favorável a um partido político e desfavorável a todos os outros. E aonde o abuso do poder religioso entra aí? O abuso do poder religioso não existe previsão na legislação eleitoral, no tripé da legislação eleitoral, somado da Lei 6490, né? O tripé é o Código Eleitoral, a Lei das Eleições e a lei orgânica dos partidos políticos. Não existe essa previsão, também não existe na Constituição e tampouco na Lei 6490, que é a Lei das Inexigibilidades. Então, o abuso do poder religioso é uma tese segundo a qual o pastor seria equiparado a uma autoridade pública e, por essa equiparação à autoridade pública, ela estaria, então, poderia, então, incidir o artigo 22 da Lei Complementar 6490, que é a Lei das Inelegibilidades, que seria o abuso do poder de autoridade. Então, quando uma autoridade pública também, em favor de si ou do seu candidato de sua preferência, usa a estrutura da administração pública ou então manda, né, pela sua autoridade, um delegado vai lá e vota que senão vou te prender,
um juiz, vota que senão vou sentenciar contra ti. Então, usa da sua autoridade, né? Então, o cara tem que estar investido de uma autoridade pública e, a partir da investidura de sua autoridade, ele desequilibra o pleito eleitoral. Olha, tem muito pastor aí que fica faceiro, né? Que nem lambari em sanga, de falar que tem autoridade. Não, tem autoridade, poder, autoridade, né? Mas essa autoridade aqui é uma autoridade que eu vejo que o pastor não tem, porque ele não é uma autoridade pública. Ele tem uma autoridade espiritual, uma autoridade eclesial, que varia de acordo com a confissão de fé, varia de acordo com os credos e com as crenças. Nós temos os modelos de governança: episcopal, mais autoridade; presbiteral, menos autoridade; e congregacional, menos autoridade ainda. Então, mas são autoridades eclesiásticas espirituais, né? E não autoridade pública, que é, então, essa tentativa que se persegue para, de alguma forma, alijar, rechaçar, afastar os cristãos do pleito eleitoral e, especialmente, a sua influência. Pois é, muito esclarecedor o que o doutor Tiago acaba de falar aí, porque a gente, quando olha, né, para a legislação, não há que se falar nesse tipo de crime. Quando olha para a jurisprudência, a gente vê o próprio TSE já rejeitou essa tese em outros julgados, e também você não ouve falar em outros tipos de abuso, como, por exemplo, abuso de poder sindical, abuso de poder de digital influencer, abuso de poder de outras pessoas que também têm, digamos assim, alguma influência em determinados grupos. Então, o que me parece é como se houvesse a tentativa de instituir um verdadeiro tribunal de exceção para julgar cristãos que se envolvem na política, né? E isso realmente causa muita preocupação, porque, como o doutor Tiago deixou muito bem claro, já há diversas formas de coibir, né, o desequilíbrio nas eleições, como o abuso de poder político, o abuso dos meios de comunicação, né, e o abuso de poder econômico. Então, realmente, eu vejo com grande preocupação, não só porque eu estou na condição de pré-candidato, mas, sobretudo, na condição também de jurista, né, de operador do direito, que vê que na Constituição não há pessoas mais especiais, né, que podem influenciar na sociedade, e pessoas menos. Não, na verdade, há uma isonomia, de maneira que todos devem ser tratados da mesma maneira, ter os mesmos direitos e garantias. Antes de passar para a próxima pergunta, eu quero cumprimentar aí o doutor Reinaldo Polito, grande orador, o pastor Antônio Júnior, pastor da Igreja Congregacional daqui de Campina Grande, o amigo Moisés Santos, um forte abraço, e todas as outras pessoas que estão nos acompanhando. Pois bem, eu quero passar aqui, né, para a nossa próxima pergunta, né, ainda sobre esse tema, porque o ministro Fachin, ele fala em querer limitar as atividades eclesiásticas de alguma maneira para não prejudicar a igualdade dos processos eleitorais. E eu pergunto aqui ao doutor Tiago se já há algumas limitações às igrejas e aos pastores em geral em períodos eleitorais, se há todo esse arcabouço de lei, algo que já tem impacto, né, na questão da liberdade religiosa. Então, Rafael, já existe, sim, primeiro, os próprios abusos aí que eu comentei. Se uma igreja doa uma quantia, ou melhor, até doar quantia já é proibido. Eu quero colocar assim, se usa a estrutura, toda uma estrutura em favor de um candidato, isso é abuso do poder econômico. Se a igreja usa, daqui a pouco uma igreja tem meios de comunicação, tem rádio, tem TV, tem jornal, e a igreja usa isso em favor de um candidato, abuso do poder midiático, abuso dos poderes de comunicação.
Então, a igreja pode, sim, de certa forma, ou o pastor, o líder religioso, pode, de certa forma, ser enquadrado tanto no abuso do poder econômico quanto no abuso do poder midiático. E saiba que esses abusos são penalizados com cassação do mandato. Então, é gravíssimo. Quero cumprimentar aqui o nosso vice-presidente, Dr. Augusto Ventura, também vice-presidente da Univangélica, que acabou de entrar na live. Muito obrigado aí pela assistência. Veja, então, se nós temos já a previsão da penalização de abusos e a igreja pode, ou pastores, serem enquadrados nesses abusos, por que criar um outro? E outra coisa, esses 3 abusos, eles são punidos severamente, porque a punição é a cassação de mandato. Essa é a maior punição do direito eleitoral. Por quê? Porque um juiz, um magistrado, ele interfere direto na soberania popular, que é o princípio básico do direito eleitoral e do sufrágio universal. Soberania do voto. Uma pessoa, um voto. 1000 pessoas, 1000 votos. 1 milhão de pessoas, 1 milhão de votos. E um juiz, muitas vezes sozinho, sentado em uma cadeira, vai lá e diz, olha, esse candidato teve 100 mil votos, não vale, vou cassar. Então é muito grave isso. Existem situações que o juiz tem que fazer isso, porque esses 100 mil votos foram amainados de forma irregular. Mas veja, é sempre a última alternativa. E já existe, sim, a possibilidade, inclusive na lei das eleições, na lei 9.504, do ano de 1997, lá no seu artigo 37, a previsão de que o templo ele é de uso comum. O templo ele é de uso comum do povo. Por quê? Porque qualquer pessoa tem acesso ao templo, né? O templo está aberto, não tem aquele ditado que diz assim, o cachorro entrou na igreja por quê? Porque a porta estava aberta, né? Bom, é característica das religiões, de forma geral, ter o seu culto público, ter o seu culto de portas abertas, para as pessoas irem e virem livremente conforme a sua consciência. Bom, se o culto, se o templo é um bem de uso comum, que qualquer um pode ter acesso, então ele não pode ser usado com fins eleitorais, né? Que é o que prevê no artigo 37, parágrafo 4 da Lei das Eleições. Então, o templo não pode ser usado como palanque. O político não pode subir lá no púlpito e começar a pedir voto e dar discurso. Eu vou fazer isso, eu vou construir pontes onde não tem rios. Não, ele não vai poder fazer isso. Na verdade, não pode fazer isso nunca, né? Mas também não pode fazer isso no púlpito da igreja. Tá? Se fizer e ficar comprovado, é penalizado com o quê, Rafael? Com multa. Não é com a cassação do mandato. Com multa. Exatamente. E até, na reincidência, multas altas. Mas com multa para o candidato, para o partido, se for o caso, e também para a igreja. E a outra, inclusive assim, não é só no templo, tá? Mas também em volta do templo, na frente do templo. Então tem que ter muito cuidado. Essa previsão já existe, né? Porque você está usando, é como se fizesse campanha num hospital, é como se fizesse campanha numa capela mortuária, é como se fizesse campanha no shopping, lá no meio no comércio também, shopping, né? Oi? No comércio também, por exemplo, uma loja. No supermercado. O princípio é esse, né? Que é um bem um lugar que todas as pessoas estão indo, então você vai lá, não estão indo para ouvir o Rafael. Estão indo para comprar comida. Estão indo porque estão doentes, ou estão indo por causa da sua crença. Não para ouvir o Rafael. Daí chegam lá, está o Rafael fazendo campanha. Tá? Então, por isso que não pode. E também é vedado à igreja doar e entidades religiosas. Até a lei aqui ela é mal feita, tá? É o artigo 24, inciso 8º. Ela fala em entidades beneficentes e religiosas. O que é entidade religiosa? Né? Bom,
A jurisprudência já disse, os doutrinadores sabem, que é algo meio óbvio até, que significa organização religiosa. Mas o nome iuris da igreja é ou organização religiosa ou templos de qualquer culto. Entidade religiosa. Por exemplo, uma escola confessional. Daqui a pouco pode chamar ela de entidade religiosa. Uma associação, por exemplo, o núcleo de cosmovisão cristã. Daqui a pouco pode se chamar de entidade religiosa, cosmovisão cristã, sabe? Então, entidade religiosa é um pouco abstrato esse conceito. Organização religiosa, porque o Código Civil chama a igreja de organização religiosa ou templos de qualquer culto. Então, a igreja não pode doar quantias para candidatos ou partido político. Se o candidato receber, o que acontece? Tem que devolver, não para a igreja, para o fundo eleitoral, tá? E ainda com 100% de acréscimo. E se for por fora, que é o famoso caixa 2 eleitoral, se for por fora, aí é abuso do poder econômico. Né? Abuso do poder econômico. Daí a igreja vai ser enquadrada por abuso do poder econômico, o candidato também pode gerar cassação. Tá? Então, essas são as previsões que já existem em que a igreja deve ter cuidado nas eleições, com o escopo de não prejudicar o pleito eleitoral e também não se imiscuir numa área que não é sua, né? Não é papel da igreja, dentro do culto ou no início do culto, dizer votem no fulano, votem no ciclano. Eu acho que a igreja deve se posicionar, deve influenciar, deve falar sobre posturas que não aceita, posições ideológicas que não concorda, posições ideológicas contrárias à Bíblia. Muitas vezes até o pastor, fora do templo, fora do culto, pode sim votar num candidato, indicar um candidato, falar do candidato, não tem ter bottom do candidato, não tem problema nenhum, porque o pastor também é um eleitor. E ele influenciar as pessoas, qual é o problema? Né? Ele é um líder. O papel de um líder é influenciar. E ele é um líder nato. A natureza, sem falar do chamado espiritual, falando só em questão de direito natural, se ele é pastor, ele naturalmente é um líder. Né? Ele nasceu com este talento. E o líder tem como característica influenciar. O que o líder não pode fazer é usar o culto público, que é um momento de adoração pública, e ao invés de adorar a Deus ou a divindade, qual é que seja, traga o seu culto público para a cidade dos homens. É isso que não pode, e isso pode ser caracterizado no artigo 37, parágrafo 4º, né, que é a questão da vedação do uso do bem de uso comum para fins eleitorais. Mas nunca abuso do poder religioso. E sim, vedação do bem de uso comum para fins eleitorais. Excelente, doutor Tiago. Quero cumprimentar aqui algumas pessoas que estão participando com comentários muito interessantes, né? O Antônio falou aqui que muitas vezes querem tornar o nosso Estado laico um Estado laicista, de fato. Quando querem empurrar a religião somente para o privado, né? Como você só pudesse praticar a sua religião lá no quarto, ajoelhado, orando, é verdadeiramente um laicismo que estão querendo impor. Hertz Júnior também falando aqui, né, de que esse abuso de poder religioso é uma tentativa do Estado de tolher a liberdade de manifestação dos pastores, né, sobre assuntos políticos. E também temos a participação aqui do doutor Jonas Moreno, né, que é também da Comissão de Liberdade Religiosa, e inclusive está divulgando aqui um grande evento que eles vão promover. A Comissão de Liberdade Religiosa de Pernambuco vai promover dia 5 de agosto, às 19h30, um evento sobre liberdade religiosa. Pois bem, doutor Tiago, você falou, né, sobre a nossa atuação do Núcleo de Estudos, do NEPC3, o Núcleo de Estudos em Política, Cidadania e Cosmovisão Cristã.
nós iniciamos, né, esse grupo em 2018, em maio de 2018, lá na Igreja Congregacional Central, aqui de Campina Grande, com a finalidade de falar sobre o papel do cristão na política, sobre temas, né, que envolvem a cosmovisão cristã, como a posição cristã em relação ao aborto, a ideologia de gênero, a liberdade religiosa, entre outros tantos temas. E de lá para cá, né, nós que fazemos parte do grupo, fomos convidados por diversas igrejas, inclusive no período eleitoral, né, e o nosso trabalho consiste em trazer o quê? Trazer a pregação da palavra sobre temas políticos, em falar de princípios e valores, em falar da cosmovisão cristã em relação aos temas polêmicos, mas jamais exaltando ou impulsionando a congregação a votar em relação a este ou aquele candidato. Mas ainda assim, né, esse eventual abuso de poder religioso, se Deus queira que não, se ele venha a ser aplicado aí de alguma forma, isso também colocaria em risco até mesmo esses assuntos. Por quê? Porque eles podem dizer de uma forma genérica que os cristãos eles estão falando sobre política na igreja, né? E aí isso traz grandes problemáticas. Por quê? Porque a gente não tem como fugir de assuntos políticos, até mesmo dentro da Bíblia, que a Bíblia é um livro de leis, fala da história de reis, de governantes, né? Fala que a finalidade do Estado é coibir o mal e promover o bem. Então, faz parte do nosso conjunto de doutrinas falar também, eventualmente, sobre política. E isso traz insegurança jurídica para os pastores, para os padres, para os religiosos em geral que quiserem falar sobre esse tema, caso isso venha a ser aplicado aí, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aí, a nossa pergunta, você até já respondeu ela em parte, né? Mas se você entende que um trabalho dessa natureza, de conscientizar as igrejas sobre temas políticos, poderia vir a ser enquadrada como um abuso de poder religioso? Doutor Tiago? Acho que a internet caiu. Pessoal, vocês estão me acompanhando aí, não? Doutor Tiago? Voltou. Voltou. Chegou a escutar, Tchê, o final da pergunta? Não escutei, cara. Tá bom, mas eu estava falando o seguinte, falei um pouco da atuação do núcleo de estudos, Sim. Aí que você falou consiste da política, basicamente... que a política Exato. é importante, que não tem como um cristão fugir de tocar nesse assunto. E aí você vai fazer a pergunta. Então a minha pergunta é, será que eu estou sendo muito alarmista ou se isso vir a ser aprovado, poderia inclusive impactar esse tipo de atividade do núcleo, que é falar sobre questões políticas dentro da igreja, sem necessariamente levantar este ou aquele candidato? Você acha que há algo nesse sentido, algum fundamento nessa preocupação? Sim, tem muito fundamento. Eu quero antes aqui complementar o meu colega de muitas lutas aí, de muita caminhada junto, Dr. Jonas Moreno, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa do Pernambuco, uma comissão valorosa que vem fazendo um trabalho ímpar no Brasil aí. Inclusive entrevistamos o Dr. Jonas Moreno recentemente aí na nossa coluna Crônicas de um Estado Laico. Vou estar com ele nesse dia 5 de agosto. Tive a honra de ser convidado aí para falar de abuso do poder religioso nesse evento. Obrigado, Jonas, pelo prestígio. Também quero saudar aqui o doutor Alessandro Costa, subsecretário de Diversidade Religiosa da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Também vou estar com ele aí no Grito pela Fé, segunda-feira, às 18h30, que já convido todos aí. Minha prima também entrou, Gemima. Obrigado, Gemima, aí pela participação. Bom, gente, eu vejo que tu tem toda a razão, né? Não tem como dissociar a política da fé, porque assim, no momento em que o homem caiu por meio do pecado original lá em Adão, Deus concedeu ao homem a possibilidade do autogoverno.
né? Então, o governo ele é fruto do pecado, no sentido de que o governo dos homens, né? No sentido de que, se não houvesse aquele fato lá da depravação total, lá no Éden, nós seríamos governados por Deus até hoje diretamente. Bom, aconteceu aquele fato, então o governo foi atribuído ao homem e aí nós temos a questão do mandato cultural. Bom, então se nós temos a questão do mandato cultural e o governo é dado por nós, é concedido a Deus por nós, para que a gente possa, então, se governar de acordo com o regime de governo previsto na localidade em que nós estamos. No caso do Brasil, é o regime democrático, com a forma de governo presidencialista por coalizão. Bom, então, se nós estamos num país que é democrático, que tem como forma de governo o presidencialismo, como forma de Estado a federação, antes dessas estruturas, que eu estou aqui falando de estrutura, forma de governo, forma de Estado, regime de governo, são todas estruturas. Estruturas necessárias porque um dia o homem caiu em pecado. Então, essas estruturas são necessárias, mas existe algo antes das estruturas, algo que precede as estruturas, algo que precede o Estado. E esse algo chama-se direito natural. E antes do direito natural, nós temos a lei natural, que, por sua vez, nasce da lei divina, que foi essa concepção que eu acabei de falar, das leis divinas, e que você também tocou aí no Antigo Testamento. Veja, tudo é uma decorrência uma coisa da outra. As estruturas, as formas de governo, de Estado, regime de governo, são todas questões posteriores a direitos que eu já tenho pelo simples fato de ser pessoa humana. Então, na medida em que eu sou pessoa humana, eu tenho direitos por este fato. E a primeira garantia que eu tenho é a garantia à liberdade de crença. Esta é a primeira garantia, é a primeira liberdade. Porque eu tenho dignidade. Essa dignidade eu tenho por eu ser pessoa. E eu sou pessoa porque eu fui criado por Deus à imagem e à semelhança. Enquanto todo o universo e as criaturas, tudo que nele há, foi criado à semelhança do Deus Trino, nós, homens, fomos criados à imagem. E como nós fomos criados à imagem, nós temos dignidade da pessoa humana que nos distingue dos outros animais. E esta dignidade tem um conjunto de liberdades que exaltam, que permitem, que garantem a minha dignidade. E a primeira delas é a crença. Por quê? Porque a crença acontece no meu íntimo, Rafael. Gente, a crença acontece dentro do meu ser, na minha razão, no meu intelecto e também nos meus sentimentos. Porque o corpo também é importante para o cristão. Os nossos sentimentos também são importantes. Nós não somos gnósticos, né? Bom, então se acontece nos nossos sentimentos, na nossa razão, a fé, esse relacionamento com Deus acontece primeiro no nosso âmago, depois isso vai ser externado como? Com cultos, com defesa da fé, com proselitismo. E essa crença, esse nosso relacionamento com Deus, isso que acontece dentro do nosso ser, por isso que é individual, ela nos move. Ela nos move, gente, para fazer as outras coisas. Para ir e vir, para estudar liberdade acadêmica, para trabalhar liberdade profissional, liberdade econômica, para votar. Entende? Então, tudo é derivado da liberdade de crença. E quando eu digo, por uma decisão judicial, que a autonomia das vontades, é aí que eu quero chegar. O voto do Fachin, aqui vamos respeitar toda a sua carreira acadêmica, toda a sua longa história para chegar onde ele chegou, precisamos respeitar, mas o seu voto
ele tem um endereço. O endereço é exatamente, ou de forma consciente ou não, também não interessa, o endereço é a luta contra a influência cristã, contra a influência do cristianismo da nação brasileira, contra os elementos de direito natural, direitos fundamentais e elementos e valores cristãos que formaram a nossa nação e que informam do início ao fim a nossa Constituição, inclusive a nossa democracia. Esse é o perigo, porque o ministro Fachin, disse que, por mais que a liberdade religiosa seja importante, fez um voto ali com 15 páginas exaltando a liberdade religiosa, disse que a autonomia individual das pessoas é mais importante do que a liberdade comunitária. E por ser mais importante, o pastor ou líder pode influenciar de forma comunitária e, assim, atacar a liberdade, a autonomia individual. E aqui nós temos um grande erro. Por quê? Porque a autonomia individual, ela nasce no coração de cada um. Nós somos chamados para ser livre, mas nós somos chamados para ser livres porque nós temos um relacionamento com Deus. E nós somos livres para nos relacionar com outros, porque o homem é um ser social. O homem precisa dos outros. E eu só consigo alcançar a felicidade, o bem comum, quando eu estou com outro. Tanto é que o mandamento de Cristo é amar seu próximo como a si mesmo. Esse amar a si mesmo significa dizer que eu me amo. E se eu me amo, por que eu me amo? Porque o primeiro mandamento é amar seu Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, todo o teu entendimento. Então, se eu amo meu Deus, se eu me relaciono com Ele, eu me conheço. E se eu me conheço, eu me relaciono com os outros. E aqui nós falamos, então, de comunidade. E o direito constitucional brasileiro não é um Estado liberal. Nós não somos o Estado liberal. O Estado liberal privilegia apenas e tão somente as liberdades individuais. Nós não. Nós privilegiamos as liberdades individuais, mas sabemos que para uma democracia acontecer, nós precisamos ter condições gerais de igualdade. E nós só temos condições de igualdade entre todos e manutenção das liberdades se nós nos relacionamos, se nós nos engajamos socialmente, se nós vivemos em comunidade. Então, a comunidade, como diria Jacques Maritain, a comunidade política é essencial para a democracia. E aí, com a devida máxima vênia, o ministro Fachin se engana ao privilegiar apenas a autonomia individual. Por quê? Porque a autonomia individual depende da coletividade, depende da comunidade. Por quê, Rafael? E vocês que estão aí nos assistindo, se nós privilegiarmos apenas a autonomia individual, nós vamos formar pequenos reis que não se importam com o próximo, que não se importam com o outro e apenas e tão somente com o seu umbigo. Quando isso acontece, sobra um espaço vazio na comunidade, porque a comunidade precisa que as pessoas participem dela. E se eu só estou me importando com a minha vida, sabe quem é que vai preencher esse vazio? O Estado. Porque o Estado tem fome. E o Estado é voraz. E ele ocupa o vazio que nós deixamos. Então, se a gente nos preocuparmos apenas com individualismo e não com a pessoa humana, o que acontece? Acontece exatamente o que o Fachin quer. Pequenos reis, ninguém tendo participação política e a coisa pública entregue a oligarquias. Aconteceu isso no Brasil. Olha a República Café com Leite. De 1989 a 1930, o Brasil foi governado pelo café de São Paulo e pelo leite de Minas Gerais. Quando Getúlio Vargas derrubou esse império da República Café com Leite, ele colocou outro, do fascismo, das oligarquias, dos sindicatos e dos companheiros de Getúlio Vargas. Quando Getúlio Vargas
se suicidou, entrou outra oligarquia, que é a oligarquia do proletariado, das pessoas que estavam preocupados apenas e tão somente com a luta de classes e com o fim dos meios de produção. Aí veio o golpe militar, acabou com a festa dos comunistas. Infelizmente, o golpe militar, que era para ter durado 1 ano só, durou todo aquele tempo e teve um período muito ruim no Brasil, que aí nós temos um período autoritário, despótico. E aí nós temos a redemocratização e uma Constituição que preza pelo comunitário. Tanto é que quando a gente vê lá na liberdade de culto, o artigo 5º, inciso 6º, Rafael, como é que está lá? Está liberdade de crença e a proteção dos cultos. Culto é comunidade. E os fundamentos da República, Rafael, está lá. Primeiro, soberania nacional. Segundo, cidadania. Cidadania, gente, coloquem isso na cabeça de vocês. Não é só votar e ser votado. Isso é o mínimo da cidadania. Na China, os caras votam. Tá? República Popular da China. Os caras votam. Então, votar é o mínimo. É importante sufrágio universal? Claro que é. Mas é uma de 9 condições para uma democracia, como diria Bobbio. Uma. Tá? Cidadania é engajamento social. Cidadania é comunidade. E é o segundo fundamento da República, ministro Edson Fachin. Comunidade. E o terceiro fundamento da República é a dignidade da pessoa humana. Pessoa humana. Pessoa humana significa 3. Corpo, alma e espírito. O conceito de pessoa humana foi gestado na igreja cristã. Desculpa qualquer coisa para quem não é cristão, mas foi lá que foi gestado. Concílio de Nicéia. Qual é que é o 4º fundamento da República? Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Valores sociais. Sociais. Ser social. Comunidade. Não estou falando aqui de comunismo, de bem-estar social. Social, gente, é estarmos juntos. É uns aos outros. Isso é social. Vamos parar com narrativa, jogar fora, no lixo, uma vez por todas, as profecias de 1984, do George Orwell, que são as narrativas. Social significa socialismo. Socialismo é o ismo, né? É o vício do social. Tá? Então, social, estarmos juntos. E aí, infelizmente, o ministro Fachin achou que nós somos um Estado liberal, que os Estados Unidos hoje está padecendo por isso. Como diria Herman Doiverd, no livro Estado e Soberania, ele coloca que o problema dos Estados Unidos é o individualismo exacerbado. Alexis de Tocqueville diz que os Estados Unidos seria a grande nação do mundo. Tinha que cuidar com o individualismo exacerbado. Está lá no Democracia na América. Olha os problemas dos Estados Unidos. Todos eles em razão do individualismo exacerbado. Pessoas extremamente obesas, despreocupadas com tudo, mal vestidas, dane-se todo mundo, eu sou da Ku Klux Klan, quer ser da Ku Klux Klan, seja, quer abortar, aborte, cada um viva a sua vida e que se dane. É o problema que os Estados Unidos está passando e está lidando hoje. Gente, a solução está na Bíblia, os valores bíblicos. E esses valores bíblicos estão permeados no nosso constitucionalismo. Graças a Deus. Né? Eu tenho críticas à Constituição, tenho críticas ao estado de bem-estar social, ao desenvolvimentismo, tenho. Mas a nossa Constituição tem algo que a faz diferente de todo mundo. Que ela tem valores cristãos impregnados nela. E eu, assim, liberdade religiosa, nós precisamos defender que quem pratica Umbanda, Candomblé, quem pratica Espiritismo tem que ter o direito de praticar, tem que ter o direito de exercer a sua fé. Isso é liberdade religiosa. Mas, no Brasil e no Ocidente, o cristianismo nos formou. E é isso
que nós vemos essa luta. Esse é o primeiro ponto, que eu falei aqui 15 minutos sobre ele. E o segundo ponto, bem rapidinho, gente, quando o ministro diz que tem que ter abuso do poder religioso porque os líderes afrontam a autonomia individual das pessoas, ele está dizendo que a gente é burro. Ele está dizendo que eu vou ser manipulado pelo meu pastor, que eu não tenho capacidade cognitiva de dizer, pastor, o senhor aí está dizendo aí que eu tenho que votar no Rafael Duran, eu voto quem eu quiser. Se o senhor continuar insistindo aí para votar no Rafael Duran, ao invés de falar de Jesus, ou falar em como os valores bíblicos devem influenciar a cultura e a política, eu vou ter que te denunciar. Ou eu vou ter que procurar outra igreja. Gente, nós não somos burros, não, ministro. Nós somos 90% da população brasileira. E o Brasil é o Brasil por causa do cristianismo. Porque senão seriam diversas republiquetas como tem na América Latina toda aí. Né? O cristianismo formou a unidade nacional por meio do imperador Dom Pedro I, especialmente Dom Pedro II. Então, por favor, né? Muito bom, muito obrigado por essa aula, né? Essa pergunta gerou uma verdadeira aula aí, perpassando por vários aspectos históricos, né, sobre a liberdade religiosa, e você tocou num ponto importante, né, que apesar de termos uma Constituição imperfeita, ela é, em toda a nossa história, a mais benevolente para com a liberdade religiosa. Quando a gente pega a Constituição Imperial, né, ela era confessional, e isso trazia situações negativas para quem era protestante, para quem era de outras religiões, porque ela era católica. Os padres, né? Porque os padres comemoraram quando deu Estado laico. Pois é. E aí vem as constituições republicanas, a primeira com viés bem laicista, né? Querendo assim afastar qualquer influência religiosa. E a gente vê ao longo da nossa história diversas limitações, né? A religião estava submissa à ordem pública, aos bons costumes, sim, mas quem é que vai dizer o que é bom costume, o que é ordem pública? Mas aí hoje, em 88, nós temos uma Constituição extremamente benevolente e como você traz aqui na sua obra, né, que no final você vai falar um pouquinho dela, que hoje a gente tem um Estado laico colaborativo. E o fato de termos um Estado laico colaborativo, conforme está lá na Constituição, artigo 19, inciso 1, é que o próprio Estado ele precisa muitas vezes se socorrer da religião para cumprir a sua finalidade de cumprir o bem comum em busca do interesse público. Então, uma tese que veda a participação de religiosos no processo eleitoral é uma tese totalmente contraditória com o que nós temos nos tratados de direitos humanos, na Constituição de 88. E eu toco muito nesse ponto, doutor Tiago. Esses camaradas aqui que estão atrás, né? O Wilberforce, o Luther King, o Kuyper, o Churchill, todos eles têm algo em comum, eles eram cristãos e atuaram na política. Agora imagine se essas pessoas fossem tolhidas de atuarem na política, né? Nós teríamos um mundo bem pior, porque a luta de Martin Luther King contra a segregação racial, contra o racismo, ela estava fundamentada na sua perspectiva de que todos são iguais perante Deus e de que não deve haver discriminação racial. O Wilberforce, por sua vez, um parlamentar, um deputado, né, britânico que lutou bravamente contra o fim do comércio de escravos. Por quê? Através também das suas convicções religiosas. Então, nós não podemos permitir que as pessoas que entram na política motivadas pelas suas crenças, a fim de promover as virtudes públicas, o bem comum, que elas sejam tolhidas desse processo. Então, o que nos resta, né, é realmente nos posicionarmos enquanto cristãos, enquanto religiosos em geral, de que o Estado não precisa tutelar as nossas convicções eleitorais, né, porque nós temos sim o discernimento. O cristão ele não é um alienado que vai acreditar em tudo que o seu líder falar. Pelo contrário, os cristãos eles são bereanos, eles vão nas escrituras ver se aquilo está de acordo com a palavra de Deus. A gente já está caminhando aqui para o final da nossa live, né?
post. Infelizmente o Instagram tem essa limitação, mas, doutor Tiago, eu queria deixar esse tempinho final que nós temos para, rapidamente, né, você falar em que ponto, né, essa questão do abuso de poder religioso, ela põe em risco a liberdade religiosa, e em seguida você já fica à vontade para suas considerações finais, pode falar do e-book, né, teve lançamento hoje, e fica à vontade, meu irmão. Não, bom, eu vou acabar remetendo porque por esse tempo aí que eu falei, fiquei, eu acho que 15 minutos falando ali, peço até escusas, mas é um tema que acaba trazendo outro tema e outro tema, e não tem como cortar o argumento. Eu vejo que é uma afronta à liberdade religiosa e é uma afronta à democracia. Quando o ministro Fachin quer defender a democracia na autonomia da vontade, ele está dando um ataque, ele está atacando a democracia, porque a democracia, ela necessita, como eu estava dizendo, ela necessita de manutenção das liberdades e condições gerais de igualdade. Você só consegue manutenção de liberdade, condição geral de igualdade, quando você tem cidadania, porque a cidadania é o elemento, é o fator que faz com que gera, é o fator que gera as condições de igualdade. Por quê? Porque a cidadania é o engajamento social. A cidadania é a participação política das pessoas. Participação política não só partidária, mas participação das pessoas nas coisas da cidade, participação das pessoas nos interesses públicos, participação das pessoas nas coisas públicas. E essa participação das pessoas se dá de forma coletiva. As pessoas não participam politicamente sozinhas. Política implica em outro. Aristóteles já dizia isso, Platão já dizia isso na República há 2.500 anos atrás, 2.400 anos atrás. Isso é elementar de uma democracia. Então, democracia implica engajamento social, participação participação política das pessoas nas coisas da cidade, comunidade, comunitário. Então, se você tira o engajamento social baseado em autonomia individual, você vai acabar com a democracia, porque mais cedo ou mais tarde o Estado vai ocupar esse lugar e você vai ser governado por oligarquias, que são aquelas entre aspas, famílias que governam a nação e se perpetuam por décadas, como a gente viu na Venezuela, como a gente viu na Bolívia, como a gente viu em Cuba. Né? Então é isso que o ministro Fachin quer, privilegiar apenas e tão somente uma vontade individual em detrimento do engajamento social e da coletividade, engajamento social que é proporcionado pela Igreja. Pesquisas dizem que 30% dos cristãos têm um engajamento social positivo de forma mensal. Né? Engajamento social, gente, é participar de ONGs, é participar na defesa de direitos sociais, na defesa de liberdades, na defesa das coisas da cidade, se importar com as coisas que estão acontecendo. Isso é participar. Agora, o que nós estamos fazendo é engajamento social. Então, acabar com a liberdade religiosa é acabar com o engajamento social, porque é a crença da gente que faz a gente se engajar socialmente, porque é Cristo que nos orienta a amar o próximo. Se Cristo nos orienta a amar o próximo, eu vou participar da política, porque eu vou influenciar a política. Eu não vou ficar com minha bunda, desculpe, sentado numa cadeira, vendo as coisas acontecerem, vendo o Brasil ir para o buraco. Eu vou participar das coisas da cidade, eu vou influenciar, eu vou imprimir a marca do cristão onde eu estou. Isso é engajamento social, e é isso que o crente faz, o crente católico, o crente batista, o crente presbiteriano. É isso que o povo de Deus faz, o povo de Deus imprime a sua marca. Tira isso e você acaba com a democracia, Tribunal Superior Eleitoral. Veja, as maiores nações do mundo são cristãs, nações democráticas. Desculpa, vou reformular. As maiores democracias do mundo são cristãs. Me cite uma democracia grande que não tem influência cristã.
Itália, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido. Tá, falta 10 segundos. Gente, valeu. Isso é muito mais importante que eu falar aqui do livro. Compre o livro, direitoreligioso.com.br. Tá no portal aí também, segunda edição do Tempos de Covid.